UFC Vegas 116. Hoje, sábado, dia 25 de abril de 2026, em Las Vegas. Quais são os destaques para esse card de merda que fizeram pro UFC Vegas 116, né? Então, quais são as minhas opiniões técnicas, expectativas sobre os desempenhos dos atletas do UFC Vegas 116? Thalita Alencar versus Julia Polastri. Então é o seguinte, essa luta não tem como saber quem vai ser a melhor, né? Porque é uma disputa direta da campeã mundial do jiu-jitsu para o MMA. Então vai ter um jogo de quedas, né? E a transição da campeã mundial de jiu-jitsu para o MMA, né? Essas duas marmitas vão abrir o card lutando uma contra a outra. Thalita Alencar contra Julia Polastri. Max Vitrin Griffin versus Vitor Valenzuela, que veio lá da Venezuela. Então é o seguinte, o Valenzuela vai enfrentar o Marcos Griffin nas lutas preliminares e também não há nenhuma preferência, né? Michele Montaguil, que ela dá altas montadas, a Michele Montaguil versus a Chitarra, né? Então o momento da carreira da Chitarra, né, não tá muito bom, né? E o estilo da luta da sua adversária é totalmente o inverso da entre as duas, né? Então é o seguinte, na luta entre Rodolfo Vieira Vélez versus Eric Macoico, que é do Manicômio, né? Então o Rodolfo tem a necessidade de apresentar uma vitória muito importante nesse card, convincente após a sua última derrota no UFC. O Marcos Bochecha versus o Ryan Spann, né? Então a luta é perigosa e é importante para a permanência de Bochecha no evento, que está correndo o risco de ser demitido do UFC por causa do seu desempenho parco, né? É... Montel Jackson versus Raoni Barcelo, né? O Raoni Barcelos é apontada como uma pessoa de valor, né? É sempre uma zebra para o evento. A Norma Dumont, que é bisneta do Carlos Drummond, versus a Shelline Edward. Norma, para mim, na minha concepção, é considerada a favorita clara para o confronto. E o main event, que é o Ali Jamai Sterling versus o Youssef Zalaf, né? É uma estratégia de luta para a vitória do main event. O evento também ele aborda a importância de utilizar parcerias externas. Porém, o que acontece? O Chris Holdsworth, né? Era considerado uma grande promessa do peso galo. Ele foi finalista do The Ultimate Fighter. No entanto, sua carreira foi prematuramente interrompida devido a um grave acidente no treinamento. Durante um sparring, ele sofreu uma joelhada ilegal na lateral da cabeça desferida pelo TJ Dillashaw. Esse golpe resultou em uma concussão severa no cara, né? E que afetou profundamente a saúde e a confiança do Holdshaw. Como consequência, ele teve uma dificuldade para retomar seu desempenho anterior, o que eventualmente o levou a se aposentar do MMA invicto, né? Frustrando as expectativas do evento, né? Então, e é o seguinte, com relação à Ritalin, ou seja, a Ritalina, né? É fundamental, né? O uso de Ritalina é fundamental porque a substância pode aumentar o foco, o que é relevante para os esportes que exigem inteligência e seu uso sem a devida notificação e comprovação médica, né? Pode gerar problemas regulatórios, né? E o que acontece? Essa é um evento que vai ser realizado, né? Durante o UFC Fight Night em Las Vegas ao vivo pela Paramount Plus, né? É,
A luta dele contra o Bochecha, o Ryan Spann, né? Ele é um lutador muito perigoso, porém ele tem falhas defensivas notáveis, como sua defesa de queda, né, considerada muito pífia, né, e um histórico de decisões de lutas questionáveis, porque eles atribuem a uma certa burrice estratégica ao longo da carreira. Né? O lutador Michel Pereira é muito elogiado, né? É amplamente elogiado por ser considerado um dos atletas mais promissores da categoria dos meio-médios. Né? Quais são os principais motivos para esse destaque? É a potencial fora de curva. Ele é descrito como um lutador com um teto de performance altíssimo e um talento diferenciado em relação aos demais adversários. E o poder de nocaute, né, é reconhecido como um atleta extremamente perigoso, com uma capacidade de nocaute, né, que impõe respeito, né, aos seus adversários. E o fato de ser um lutador invicto e jovem reforça a expectativa de que ele terá uma trajetória de sucesso muito grande no UFC. Né? Com relação a Michelle, né, o jogo do wrestling. A Michelle Montaki, né? Ela utiliza sua base no wrestling para levar as lutas para o chão e exercer dominância sempre por cima. E é notado que ela apresenta uma defesa de golpes estranha, com a guarda frequentemente baixa, o que a torna vulnerável a golpes, né? Embora ela seja fisicamente mais forte, né? Os analistas comparam a uma Kyla Harrison, sem a técnica refinada, né? Então, o que acontece? Temos também a relação do moicano com a luta feminina. Sim, ele, o calvo, o cara que não tem gás, o Renato Moicano, né? Moicano treinou com a Maíra Chitarra, né, e Michele Bontanqui na American Top Team, né? Por ter acompanhado as duas de perto, né, a sua opinião sobre o confronto entre elas é visto como um sinal de alerta, pois ele teria base técnica para opinar sobre quem achava melhor, né? E o que acontece? Apesar de eu citar uma análise do Moicano, né, a gente expressa cautela em abraçar o caos do palpite dele, preferindo analisar o momento atual das atletas, né? E também nós temos a Norma, né? Vocês conhecem a Norma? A Norma do Monte, né? A performance dela contra a Kathleen foi bem abaixo da média. Pode ter sido influenciada por dois fatores, que é a adaptação ao shootbox, né? E o ritmo de luta, né? Embora a mudança de equipe que ela teve recentemente, né, possa ter sido alguma influência, ela já está há mais de um ano sem treinar, né? Então o que acontece, né? Nós temos esse final de semana o UFC Fight Night 116 ao vivo na Paramount, que não é um evento numerado, mas é um evento que vai ser muito bem visto aí pelos entusiastas. Hoje, no dia 25, né, de abril, né? UFC Vegas 116. Sterling versus Zalal.